Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. O nosso tema é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Irmãos, coisa terrível é quando uma casa se divide. E aqui nós vemos que o reino de Salomão e de Davi, e até mesmo de Saul, era um reino que era unido em todas as suas dimensões, em todas as suas tribos. Porém, Roboão ouviu o conselho dos seus colegas, com seus amigos, e aí o reino foi dividido. Então ficaram 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Então aqui no nosso textuário, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então é muito importante nós aprendermos a ouvir conselhos e também ouvir conselhos, porque quando o conselho não é bom, muitas das vezes a gente acaba se confrontando com esse tipo de conselho. Então veja que este rei Roboão não ouviu os conselhos dos homens mais de idade, e aí nós vemos o que aconteceu. Um prejuízo terrível para o reino de Israel. Nunca mais o reino conseguiu ficar unido. Nunca mais a terra, as tribos foram unificadas. Até mesmo na época de Jesus, o reino não estava unificado. Até hoje, meus irmãos, essas partes que foram perdidas, algumas até já foram reintegradas, mas muitas ainda estão fora do domínio de Israel. Israel de hoje não é o mesmo tamanho do Israel da época de Saul, Salomão, Davi, e não é o mesmo tamanho, é menor do que daqueles dias, amém? Verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. É claro, meus irmãos, alguns dizem aquelas frases, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? E também alguns dizem assim, os mais antigos falam, olha, quem não escuta conselho, escuta coitado. É verdade, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não têm, hoje, ainda mais hoje em dia, todo mundo diz que sabe de tudo, que vê tudo, que conhece tudo, e tem dificuldade para ouvir a outra. E aí que está o problema, porque as pessoas não ouvem, não conseguem ponderar, não raciocinam acerca daquilo que está ouvindo para aplicar na sua vida, só que depois que acontece alguma coisa, o que a pessoa pensa? O que a pessoa pensa? Devia ter ouvido meu pai, devia ter ouvido da minha mãe, devia ter ouvido tal pessoa, devia ter ouvido o pastor. Não ouviu? Se deu mal. E às vezes coloca a culpa, vamos dizer assim, nas outras pessoas, né? Coloca a culpa, por que você não me avisou? Por que você não insistiu? Por que isso, por que aquilo? A pessoa não quer ouvir. Tem pessoas que não querem ouvir, não querem aceitar e preferem ouvir um conselho que vai de encontro com a sua, vamos dizer assim, com a sua condição, com aquilo, com o seu preconceito, com aquilo que ela acha que está certo. Aí, tudo bem. Mas aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, 14, 26 ao 29, o rei Roboão, ele estava lá, tranquilo, o reino, só que o povo queria que ele diminuísse os impostos que Salomão impôs para algumas construções que Salomão queria aplicar, né? E claro, depois Salomão também ficou meio batido, porque ele fez muitas coisas, às vezes até para ostentar a sua grandeza, a sua condição financeira. Mas a gente vê que o povo pediu, né, educadamente, para Roboão diminuir os impostos, né? E aí ele se aconselhou com os sábios, e os sábios disseram, não, diminui para que o reino venha a ser próspero, o povo tem razão, você tem que diminuir os impostos, a carga tributária está muito alta, não, você precisa. Aí ele se foi até, eu estou dizendo nas minhas palavras, nas palavras que normalmente nós diríamos hoje. Aí ele foi se aconselhar com os seus amigos, com aqueles jovens, aqueles homens que cresceram com ele. Não, diga que o dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai, né? Não, ele te afligiu com carne, nós vamos te afligir agora com escorpiões, né? Então, ou seja, a resposta que o povo vai ter vai ser uma carga tributária ainda maior.
E aí, Jeroboão, que havia fugido do reino de Salomão já porque Salomão tentou matar ele, fugiu para o Egito, volta. As pessoas fazem dele um grande líder. Também o profeta Aías também disse que ele seria, rasgou o vestido dele, entregou em 10 pedaços para ele, falou que ele seria o rei. Foi Deus que permitiu que Jeroboão fosse o rei. E nós vemos aí o que aconteceu, meus irmãos. A divisão do reino e a divisão, se a gente pode colocar assim, até mesmo da crença em Deus, da religião judaica. Da religião judaica não, mas da religião daqueles momentos ali dos hebreus, né? Foi dividido, e a gente vai entender isso. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono em 1 Reis capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará consequências de uma má decisão. O que é a má decisão, meus irmãos? Ouvir o conselho daqueles jovens. Tópico 1, parte 1. A carga pesada de Salomão. Qual era a carga pesada de Salomão? Os impostos. O imposto estava muito alto, a carga tributária estava muito alta. E a gente vê que isso acabou prejudicando o povo. Estava prejudicando? Não. Já estava há muito tempo já prejudicando o povo. Não é que naquele momento. Estava há muito tempo o povo agora não entendia. Porque o templo já estava construído, o palácio do rei já estava construído, as coisas estavam tudo feitas. E por que continuava a carga tributária tão alta? Que estava tudo pago, tudo quitado. Por que estava tão alta ainda? Não estava devendo para ninguém, não precisava estar com todo esse valor alto. E aí o povo, meus irmãos, claro, houve uma rebelião, e o povo colocou Jeroboão como rei, expulsou Roboão, e ficaram com as 10 tribos, ou seja, o reino do sul, em quantidade territorial e até mesmo de pessoas, ficou maior do que o reino do norte. E aqui nós vemos a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Ou seja, uma parte era, vamos dizer assim, favorecida porque está num lugar estratégico, e a outra, que era um pouquinho mais distante, ficou, vamos dizer assim, longe dos holofotes, né? Então não estava sendo muito bem vista pelo reino. Então eles pegaram e fizeram mesmo, dividiram, ficaram por um lado, ficaram outro, colocaram 2 reinos, e também, como nós vamos ver mais à frente, fizeram 2 templos. Jeroboão fez 2 templos, um em Dan, que ficava mais ao sul, e um em Betel, que ficava mais ao norte, quase na divisa já entre Israel e Judá, vamos dizer assim. Ficou ali quase na divisa. Para quê? Para as pessoas não descerem, não precisarem ir até Jerusalém para adorar. E claro, ele fez paganismo, colocou bezerros de ouro, várias coisas ali, para as pessoas, acabou se tornando um paganismo. Não colocou os levitas para gerenciar ou administrar o culto no templo, então muitas coisas acabou prejudicando sim a fé daqueles homens. Os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando a total despreparo para exercer a posição em que estava. Irmãos, muitos querem posições altas, muitos querem mesmo, as pessoas querem posições que sejam altas, posições que venham verdadeiramente trazer uma certa relevância. Irmãos, toda posição alta ou toda posição, existe o quê? Existe algo que se chama responsabilidade. Infelizmente mesmo, eu estou repetindo isso, existem muitos homens administrando as coisas de Deus totalmente, extremamente despreparados. Isso sou eu que estou julgando? Não sou eu que estou julgando, eu não estou julgando ninguém. Mas as evidências falam por si. Pessoas despreparadas, movimentos bizarrices dentro da igreja, coisas terríveis. E também, olha, meus irmãos, cada coisa que a gente vê
que deveria ficar, nós ficamos tristes quando a gente vê esse tipo de coisa, ou seja, são homens, não só homens, mulheres também despreparadas e despreparados. Homens e mulheres, não é só o homem hoje, porque não é só o homem que muitas vezes administra as coisas de Deus, a mulher também, totalmente despreparado. Acha só porque fez um curso de teologia, acha que está totalmente preparado, que não, irmão, não é isso, é a vivência, é ter maturidade, é colocar em prática, é entender, não é fazer o que o povo quer que faça, mas sim ter ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes quer confrontar demais, a pessoa não sabe lidar. Eu não sei, às vezes, o que ela está fazendo ali. Agora a minha opinião minha, eu não sei que muitos homens estão fazendo em cima dos púlpitos das igrejas, pregando e administrando ministérios. Eu não sei. Ministério não é herança de pai para filho. Nunca deveria, nunca. E tem igrejas, muitas delas, ministérios grandes, que parece que é hereditário. Passa do pai para o filho, é como se fosse herança. A igreja não é minha, a igreja não é da família, a igreja é de Deus. E deveria ter, sim, claro, uma votação para colocar ali o homem, ou o homem, no caso, ou colocar ali a pessoa que se acha, mas não é porque é filho que vai fazer uma excelente administração. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então o rei Roboão era um homem totalmente despreparado. Ah, mas foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu, sim. Mas veja uma coisa, Deus permitiu que ele fosse o rei, mas também Deus permitiu que tivesse anciãos ali para ajudá-lo naquela carga, naquele ofício, para que pudesse o reino ser bem gerenciado, para pudesse ser bem administrado. E às vezes esses homens estão ali e tem homens por trás dando bons conselhos, mas eles não querem ouvir o conselho da moda, querem ouvir algo que traga uma relevância momentânea. Irmãos, não é assim. Não é assim. Claro, Deus não... Aí vai falar, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Com certeza, eu também creio. Eu creio, é a palavra de Deus. Mas Deus vai preparar situações para que a gente venha colocar lá na frente e tenha ter maturidade para colocar as experiências em prática. E claro, Deus vai preparar pessoas para nos auxiliar a ouvir a sua voz, a ouvir aquilo que ele tem a dizer. Porque são pessoas sensatas, são conselheiros, né? Saber ouvir um bom conselho. É isso que a gente tem que saber. Às vezes tem que saber ouvir. E às vezes a gente quer ouvir algo que só nos traz prazer. E às vezes o conselho que vai nos fazer bem, ou que muitas vezes nos faz bem, é aquele que nos confronta. Porque diz que o melhor amigo é aquele que confronta o amigo. Amém? Então vamos lá, caminhando. Parte 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Deram mau conselho, acabaram com o reino, dividiram o reino. Para os irmãos verem o que o mau conselho pode trazer para alguém de prejuízo. Então, a gente já sabe. Cuidado com os conselhos. Irmãos, é claro, meus irmãos, eu já disse que a pessoa disse que se o conselho não fosse bom, não se dava, se vendia. Essas papo furado. Mas a gente tem que saber ouvir tudo. E tem que ter inteligência para pensar, irmãos. Inteligência para pensar é meio estranho, né? Mas a gente tem que pensar, tem que meditar para ver o que é bom e o que é ruim. Não é o que é bom para mim, é que eu estou falando de igreja, às vezes o pastor está lá falando um monte de bobagem em cima do púlpito, ele acha que só porque é bom para ele, acha que vai ser bom para todo mundo. Né? E às vezes ele nem está vivendo a vida que ele está pregando, então é difícil, irmãos, é complicado. Não que a gente tem que ficar julgando, ficar olhando ali, será que vai, será que não vai? Não, não é isso, irmãos. É saber aplicar, é ter inteligência, é meditar nas coisas e aplicar da maneira certa. Mesmo que a gente vai errar, com certeza, mas procurar errar cada vez menos. E ouvir conselhos de pessoas mais idosas, às vezes o conselho não é falado. A gente precisa ouvir um conselho falado. Nós temos que muitas vezes observar as vidas das pessoas, porque a pessoa às vezes tem um bom conselho apenas com o seu testemunho. A gente ouve, às vezes, é com os olhos, de ver o procedimento de cada um, porque as pessoas estão vendo que muitas vezes está dando errado aquilo e quer aplicar aquilo outra vez. Então, às vezes, o problema está aí. O problema está aí, como aconteceu com Absalão. Né? Absalão ouviu os conselhos daqueles homens que eram incapacitados, deixou de ouvir o conselho do profeta, do sacerdote. O sacerdote acabou até se matando, e também depois Absalão também acabou morrendo, porque ouviu o mau conselho. Então, meus irmãos, pagou com a própria vida. E a gente vê aqui que muito prejuízo trouxe o rei Jeroboão.
E aqui, parte 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. O reino de Roboão, agora nós vamos falar do reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Claro, Jeroboão, quando começou no reino, todo humilde, né? Ou você rei, eu não era ninguém, eu era um fugitivo, agora Deus permitiu que eu seja um rei. O profeta está atestando isso. Só que aí a gente vê que ele se rebela, é um idólatra, né? E prejudica muito o Reino do Sul. Irmãos, o Reino do Sul foi muito mais prejudicado do que o Reino do Norte. Muito mais, muito mais mesmo. E a questão da adoração, a questão do culto, né, que ele cultuava no templo, muito prejudicado. Como eu falei para os irmãos, ele fez 2 templos, um em Dan e o outro em Betel. O povo não descer para Jerusalém, porque tinha dito, olha, Jerusalém é um lugar que se deve adorar. É claro, Jesus falando para a mulher samaritana, haverá um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade, não haverá um templo fixo. Mas aqueles dias lá, as pessoas entendiam assim, o lugar certo para adorar era Jerusalém. Então as pessoas se deslocavam até Jerusalém, faziam caravanas para Jerusalém para adorar a Deus. E agora isso foi acabado, para os irmãos verem o prejuízo de alguém que escuta um mau conselho. Eu conheço gente, irmãos, é difícil. Escuta um tipo de culto aqui, que é aplicar na sua igreja. Aí vai em outro culto, escuta um tipo de culto ali, que é aplicar na sua igreja. A igreja acaba não tendo identidade nenhuma. Não é uma assembleia, não é uma congregação, não é uma comunidade, não é nada. A igreja é cada hora que o líder escuta uma coisa, ele vai querendo aplicar na sua igreja. Isso é feio. Isso é feio. A pessoa tem que pensar, tem que ouvir, saber ouvir, tem que pensar. Que isso? O povo não é massa de manobra. O povo não é dele. Ele tem que pedir para Deus, orar a Deus para ver que o Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, quando a gente ouve um mau conselho, aquilo, a gente não sente paz. Mas quando a gente ouve um bom conselho, aquilo não traz paz, não traz tranquilidade para tomar uma decisão. Isso é com certeza, irmãos. Com certeza. Parte 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Então, Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte. Depois vieram muitos reinos, só um pior que o outro, irmão. Um pior que o outro. Mas Jeroboão foi o primeiro que ele institucionalizou, né? O paganismo, né? Mais uma vez. Agora ele institucionalizou. Já existiu o paganismo, mas escondido ali, enrustido. Agora, o paganismo era geral. Agora a coisa estava feia mesmo. E a parte 3, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outra. Então a gente vê que quem foi o primeiro reino que foi invadido foi o reino do norte. Por quem? Pelos assírios. Foi uma coisa terrível, irmãos. O povo assírio era um povo terrível. Eles matavam de várias e várias maneiras. Era pior do que os babilônios. Os babilônios só fizeram o que fizeram com o reino do sul porque eles ficaram na resistência, muito na resistência. O rei não ouviu o conselho de Jeremias, então por isso que aconteceu destruir o templo, acabaram com tudo. Mas o reino do norte, ele não teve tanta resistência, ele foi destruído, acabado. O povo, meus irmãos, foram misturados com outros povos para não ter uma sua identidade, e perderam mesmo a sua identidade. Já tinham perdido, né, quando os reis estavam lá, e depois perderam mesmo. Olha o prejuízo que trouxe ouvir um mau conselho. Porque o pai de família, quando escuta um mau conselho, não coloca só a sua vida em risco, coloca a risco de toda a sua família. Nós temos que tomar cuidado. E a nossa conclusão: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, a sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe farão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Nós temos que buscar ouvir a verdade. Verdade. Mesmo que confronte o meu eu, confronte aquilo que eu penso, mas é a verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe e fique na paz.